Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça. O vento nada me diz, e o vento cala a desgraça. O vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém. Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Vamos começar a nossa sessão. Em primeiro lugar, pedir desculpa pela não presença do nosso presidente, do Sérgio Vinagre, uma vez que, por um problema particular, não pode estar presente. De maneira que estou eu, em representação dele, e está o Jorge Guedes, em representação do Centro Adriano Correia de Oliveira. Portanto, a UPP tem vindo a levar a efeito uma série de intervenções, de exposições e de atividades, algumas delas em parceria com outras entidades. É o caso em que estamos aqui a comemorar os 80 anos do nascimento do Adriano Correia de Oliveira, dirigido e realizado pelo Centro Artístico e Cultural Desportivo Adriano Correia de Oliveira. Este centro foi fundado, como penso que todos sabem, no ano de 95, sim, no ano da morte, do falecimento do Adriano Correia de Oliveira. Não foi, desculpa, o 95 foi a criação do Centro Artístico. Ele faleceu em 16 de outubro de 82. 82. Pronto, e tem tido sua atividade permanentemente até aos dias de hoje. Vamos só referir a atividade deste centro neste ano, que está a decorrer, o ano dos 80 anos do nascimento do Adriano. Ainda vai decorrer mais uns meses, não é? E neste ano foram, pelo menos, levadas a cabo algumas iniciativas aqui na zona do Porto que eu considero muito importantes. Foi o lançamento de 2 livros, um livro de banda desenhada, penso que conhecem, O Perigoso Pacifista, portanto, um livro de banda desenhada, do Paulo Vaz de Carvalho e do João Mascarenhas, e que está à venda no centro e também na UPP por 17,5 €. Passa publicidade. Um livro belíssimo. E, mais recentemente, foi lançado este livro, Adriano, Um Canto em Forma de Abril, um livro também com um design muito, muito interessante, muito bonito, diferente, e que está à venda também aqui no centro por 20 €. Portanto, são 2 iniciativas que foram levadas a cabo este ano, 2 iniciativas que me parecem bastante importantes, porque são iniciativas que vão ficar para muitos anos, não é? Também uma outra iniciativa, sem dúvida, foi uma série de exposições itinerantes, tal como esta, não é? Esta exposição é feita em parceria com o Centro Adriano Correia de Oliveira e foram feitas várias, nomeadamente, agora espero não errar, em Lisboa, em Coimbra, em Almada, em Setúbal, em Coimbra, já Porto, disse, em Avintes, etc. Tendim, por exemplo. Avintes, a terra mais bonita do mundo. O sítio mais bonito do mundo, exatamente. E
houve uma outra iniciativa que eu também, pessoalmente, achei muito importante, foi exatamente o espetáculo levado a cabo na nossa sala da cidade do Porto, que é a Casa da Música, não é? Eu penso que até alguns de nós, possivelmente, assistimos a esse espetáculo. Foi no dia 10 de abril Exatamente. de 22, onde eu estive também presente, e foi um espetáculo inolvidável, não é? E mais uma série de iniciativas que eles, enfim, não valerá a pena estar aqui a referir todas, mas essas serão as principais. Eu penso que a intervenção do Centro é muito importante na perpetuação da memória do nosso companheiro Adriano Correia de Oliveira, que muitos de nós tivemos o prazer de conhecer pessoalmente. Eu, por exemplo, tive o prazer de conhecer, não, enfim, não intimamente, mas estive em muitos espetáculos com ele e estive até num ou dois jantares em que ele também estaria presente. Era um homem muito tímido, um gigante, não é? Tímido, mas muito humano, não é? Quer dizer, isso falará melhor do que eu, é de certeza absoluta, não é? Pronto, esta parte estaria mais ou menos acabada. Nós queremos agradecer o PP, queremos agradecer a oportunidade que o Centro nos deu de levar esta exposição avante e pronto, acho que já me alonguei demais e passava a palavra ao Jorge Guedes e depois eu penso que poderíamos fazer aqui uma espécie, não é perguntas porque eu não sei responder a nada, ele saberá responder a muito mais do que eu ou a tudo, mas podemos se calhar entre a assistência, se alguém quiser prestar um testemunho do que foi o Adriano, se o conheceu, etc., poderá ter interesse, não pergunta-resposta, mas uma espécie de tertúlia sobre o Adriano. E a seguir vamos ter um momento musical com o João Teixeira. Okay? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu, antes de eventualmente ler aqui um documento que o Centro Artístico lê ou apresenta nestas inaugurações das exposições, queria agradecer primeiro ao PP, em nome aqui do Engenheiro Álvaro e dali do nosso companheiro também e de todos os amigos aqui presentes. Queria agradecer a vossa presença. O dia está um bocado complicado por causa da questão das condições, que não são muito boas, mas de qualquer das formas é bom estarmos todos juntos e estarmos aqui todos presentes. É sempre muito bom. Em relação à questão, e antes de ler este pequeno documento, em relação à questão da homenagem que o Centro está a fazer, a levar a cabo, de abril de 2022 até abril de 2023, é uma verdade, você quer dizer que era meia verdade, mas é verdade que um dos últimos espetáculos que nos foi proposto e vai se efetuar será 15 de abril no Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia. Isso é o que temos acordado com o município para fazer, digamos, um final, pelo menos no Concelho de Gaia, não é? O Adriano viveu desde jovem em 20, em Gaia, depois a partir de 7, 18 saiu da Vinci e automaticamente pronto, e a importância que tem aqui a questão de fazermos esse mesmo espetáculo em Gaia. Mas, na realidade, o que está a acontecer com o trabalho que vamos desenvolvendo, e todos nós, de uma forma geral, seja ao PP, seja à Unicep, seja outros municípios e seja outras instituições e coletividades, a verdade é que nós, Centro Artístico, isto no fundo, eu apenas vou transmitir o que das propostas que vamos recebendo de muitos amigos e de municípios, seja a sul, por exemplo, concretamente de Grândola, seja de Silves, seja de Olhão, seja agora que tivemos até ali com o Manuel Leitão, tivemos agora aqui há 3 semanas na Galiza também, e nós já não temos em relação a 2023, para que os amigos saibam, é que nós, para 2023, nós até novembro de 2023, temos uma série de iniciativas que temos que levar pela frente. Vamos, se calhar, convidar aqui o nosso amigo João Teixeira também para nos acompanhar. Temos acompanhado em muitas viagens. E, naturalmente, nós, e esta homenagem, e onde eu queria frisar isto, que esta homenagem tem sido possível e tem crescido bastante, porque, naturalmente, temos muitos companheiros, camaradas e amigos que naturalmente vão fazendo parte dessa mesma homenagem, e para nós é importantíssimo.
Aliás, o Álvaro estava a referir, e muito bem, aquilo que fizemos no dia 10 de Abril na Casa da Música, para além do espetáculo em si, foi muito importante, na minha opinião, de facto, o espetáculo em si, de conseguir juntar muitos amigos e companheiros que já não se viam há 20 e há 30 anos, e a própria família também, voltar ao Porto e fazer-se, porque eu acho que até à altura o Centro Artístico não conseguiu, não foi possível fazer uma grande homenagem, e eu acho que o Adriano, acho eu, que merecia até uma melhor homenagem, uma maior homenagem, mas na realidade foi aquela que nós pudemos fazer, e eu acho que foi muito importante, foi muito emotiva. Isso eu acho que nos deu, criou-nos um elan, criou-nos a inclusão de muitos amigos nos ajudar para projetando esta homenagem, que depois teve também o lançamento do livro de banda desenhada, como referido pelo Álvaro, e em julho, no arquivo Sofia de Mel Breiner, tivemos o lançamento do livro de homenagem ao Adriano, Um Canto em Forma de Abril, Adriano, 80 anos, que tem a capa do arquiteto Cisa Vieira, que nos fez o favor de nos fazer uma capa muito bonita, em nossa opinião, e escolheu também ele a cor, também, que também é importante. Mas, na realidade, esta questão da homenagem vai nos levar até ao final de 2023, porque, na realidade, em relação à exposição que agora está aqui apresentada, que apresentamos aqui, nós temos várias exposições. Aliás, está a acontecer, por exemplo, na Voz do Operário, para que saibam, no próximo sábado, vai ser apresentado o livro com o João Mascarenhas, que é o criador do livro de banda desenhada. Por isso vai ser feita uma outra iniciativa, uma outra homenagem, e naturalmente nós vamos ter várias escolas, e um dado que é muito importante, que o Centro aposta muito, é a questão das homenagens e da apresentação desta exposição nas escolas, que eu acho que é muito importante. Nós já tivemos em Viana do Castelo e vamos apresentar a exposição na escola, no agrupamento de Santa Maria Maior e na Escola de Monserrate. Vamos ter o apoio de um músico também que conheceu o Adriano, muito jovem, que é o Manuel Pires da Rocha, também, que nos vai ajudar. E por isso a questão da homenagem, ela só é e tem sido, de facto, muito, muito participada, e ela tem crescido bastante, porque, de facto, temos tido muitos companheiros, camaradas e amigos que naturalmente nos têm ajudado imenso, e o caso aqui desta instituição como a UPP, também, que nos tem ajudado desde a primeira hora também, e também e já tínhamos falado nisso, era mais que justo termos aqui de facto a exposição de vida e obra do Adriano Correia Oliveira. Ela naturalmente não será, digamos, é uma exposição que pode ter até algumas, se calhar, não estar completamente, há pessoas que podem até estar um pouco de desacordo, ou falta às vezes de algumas fotografias ou outras coisas, mas nós lidamos para fazer esta exposição, já agora, com uma dificuldade, foi as fotografias, porque o Adriano faleceu há 40 anos, e nós tínhamos fotografias que tinham algumas mais de 50 anos, não é? E tivemos que trabalhar, e houve o atraso da apresentação da exposição por essa dificuldade, e também por causa dos textos que nós também trabalhamos, e as pessoas podem agora, ela está aqui disponível, e naturalmente é sempre importante ver, pelo menos tem grande parte da obra que a gente quis apresentar. Há muitas outras coisas que podíamos naturalmente colocar lá, mas tínhamos dificuldades técnicas, porque na realidade há 40 anos não havia a capacidade multimédia que existe hoje em dia, não é? Eu vou ler só aqui um pequeno texto, já agora, que o Centro, seja eu, seja outro qualquer amigo que estão aqui presentes da Comissão Executiva, está ali o Salviano, que também tem-nos ajudado imenso também, está ali o Presidente do Conselho Fiscal, ali o Manuel Franklin, um avintense puro, aqui lá da terra, que também conheceu o Adriano. Eu vou ler aqui um pequeno texto já agora para... Neste ano em que Adriano completaria 80 anos, o Centro Artístico, Cultural e Desportivo Adriano Correia Oliveira promoveu o nascimento de uma comissão promotora das comemorações, dentro da qual uma comissão executiva do projeto designado Adriano 80. Constituída por um conjunto de amigos de Adriano, celebra o seu aniversário por todo o país com a realização de variados espetáculos, exposições, palestras e outros eventos, no sentido de lembrar,
recriar e dar a conhecer às gerações mais novas a sua obra e realçar o seu contributo para um Portugal mais justo, mais fraterno e mais solidário. Assim como divulgar a sua enorme importância para a música portuguesa, que cantava e representava a vontade de realização desse mesmo país. A exposição Adriano 80, que agora apresentamos, acompanha a vida de Adriano e a obra que ela nos trouxe. Aborda o seu papel nas lutas estudantis e no Portugal de Abril. Segue os seus primeiros passos na infância e na juventude. Espelha as dificuldades da vida de Adriano na clandestinidade. A evolução da sua música através do sorver de inspirações trazidas pelo contacto das populações das diversas regiões do território nacional e do mundo. Enquanto enquadra o percurso do homem e do artista com as mudanças políticas e históricas que se operaram ao longo da sua vida. Não é apenas um exercício de memória retratado nesta exposição, não é apenas um exercício de memória retratado nesta exposição. Adriano continua a viver através da sua música, sendo que o seu contributo inalienável continua a ter ecos na música nacional. Adriano é também um símbolo do Porto, de Coimbra, filho adotivo de Avintes, sendo relembrado nos 4 cantos do país por quem o encontrou nos percursos que fez antes, durante e depois do 25 de Abril. Quem com ele contactou lembra o homem alegre, abnegado e fraterno, assim como um músico criativo, visionário e preocupado em cantar as canções do seu povo. Esta exposição é um convite para quem quer relembrar Adriano, mas também para quem ainda não o conhece. É um convite para os amigos, mas também para quem tem curiosidade de conhecer mais. A celebração dos seus 80 anos é também resultado e eco da importância do seu contributo. A capacidade de Adriano, testemunhada por muitos, de juntar de tão diferentes origens, idades e áreas, é o resultado confirmado da sua enorme dimensão humana. Viva Adriano! Isto... Obrigado. Isto no fundo é apenas um documento de uma síntese de facto do... Aliás, está ali um dos homens que nos fez este documento, o Salviano, e pronto, isto também, já agora que estou a falar neste documento, o Centro Artístico, o Adriano Correia Oliveira, para além da sua direção, tem há 2 anos, penso que 2 anos mais ou menos, 2 anos, vai fazer 3 anos, uma comissão executiva para levar a cabo esta grande homenagem que tem sido feita nós dizemos desde abril, mas ela começou na realidade em fevereiro, a 28 de fevereiro, em Avintes, com o Fórum Avintense, em que no Fórum Avintense foi dedicado ao trovador da liberdade Adriano Correia de Oliveira, não é? Por isso, desde essa altura, e toda a Comissão Executiva tem, de facto, feito um trabalho, na minha opinião, e acho que o resultado está à vista, um trabalho bastante positivo, mas naturalmente será sempre importante, e é importante, e nós queremos juntar mais companheiros e mais amigos nesta homenagem, pelo menos se vai projetar, pelo menos até daqui mais ou menos um ano, até novembro de 2023, por isso no fundo queria acrescentar isso, dar essa informação, essa nota, mas pronto, isto no fundo é o que nós temos a apresentar. Naturalmente, se quiserem saber algo mais ou quiserem colocar alguma questão em relação ao centro, eu naturalmente poderei transmitir. Em relação a Adriano Correia de Oliveira, nós temos aqui alguns amigos, tem ali até um familiar que chegou inclusive a contratar o Adriano, e temos aqui outros amigos que conheceram o Adriano e podem falar melhor do que eu, e tem ali uma senhora, tivemos um bocado à conversa, que também conheceu muito bem o Adriano e naturalmente poderão falar melhor do que eu em relação a esse ser humano enorme ao qual eu faço parte só do centro, que tem o seu nome, com muito prazer. Eu não sei se alguém quer colocar alguma questão daquilo que eu fui. Eu embrulhei aqui um bocadinho a conversa, mas de qualquer das formas, estejam ao dispor. Não, era só para
complementar aquilo que o Jorge disse, porque isto atingiu uma dinâmica. Inicialmente estava previsto as comemorações do Adriano dos 80 e 40, 80 anos de nascimento e 40 de falecimento, porque é uma data redonda. Estava previsto começar em abril, data de nascimento, e terminar em abril do ano seguinte, mas a dinâmica foi tanta, a disponibilidade dos amigos e dos conhecidos em participarem nestas comemorações, que nos obrigaram o centro quase a prolongar as comemorações até novembro do ano que vem. No entanto, não se ficará por aí a lembrança que temos sempre do Adriano, e o centro encarregar-se-á disso, de que o Adriano, passando este tempo, será esquecido. Temos de lembrar que o legado dele é universal, independentemente do silêncio a que os rádios e as televisões remetem o artista aqui no sentido de criador da arte, mas o centro irá prolongar enquanto viver, o centro existir, será sempre o tributo permanente ao Adriano Correia de Oliveira e à sua obra. Eu já agora, em relação a isto que o Franklin estava a transmitir, a questão de lembrar, eu também agora ia lembrar, e nós, do Centro Artístico, tem tido algum apoio, inclusive da Antena 1 e jornalistas que fazem parte dessa rádio. E também posso já informar que vai do programa Gramofone, que vai dar neste sábado de manhã, penso que é o João Carlos Calisto, está à conversa com o Rui Pato e com o Paulo Vaz de Carvalho. Por isso, se eventualmente quiserem assistir conversa sobre Adriano Correia de Oliveira, penso que é um terceiro ou quarto programa que dá no programa Gramofone, na Antena 1. Se às vezes algum amigo quiser estar atento ou eventualmente puder, ou vai depois também, volta depois à gravação e pode aceder a ela. Por isso nós também, na realidade, como estava a dizer o Franklin, e muito bem, tivemos algumas dificuldades e continuamos a ter algumas dificuldades em relação à comunicação social, porque o Adriano, na realidade, e o Centro Artístico existe, sendo o Manuel Franklin um associado fundador do centro, não é? Desde 95, o centro foi criado em 95, tem 27 anos. Na realidade, foi criado porque, naturalmente, o legado do Adriano foi, em nossa opinião, e muito mais os avintenses sabem disso, e todos nós que gostávamos das músicas e do Adriano, foi botado ao esquecimento completamente, e nós o que estamos a tentar com esta homenagem, conseguimos alguns resultados, muito poucos, mas de qualquer das formas é com o nosso trabalho, com a nossa persistência, como também estava a dizer o Franklin, que após a homenagem, após os 80 anos, naturalmente, é criar a embalagem para continuarmos esta lembrança, perpetuar a vida e obra de Adriano Correia de Oliveira. No fundo, e por isso nós felizmente, temos tido muitos amigos, inclusive aqui o João Teixeira também, que vai nos ajudando neste caminho já há vários anos, não é? Já há 15 anos, seguramente, não é? E isso é muito importante e nos tem ajudado imenso nesta homenagem, e quero agradecer mais uma vez a vossa presença aqui, que é importante, e tudo que precisarem em relação ao Adriano Correia de Oliveira, tenho um site, adrianocorreiadeoliveira.org, podem consultar aquilo, naturalmente é um trabalho voluntário, aquilo não está, digamos, não tem a atualização constante ou permanente, mas naturalmente já tem lá muita informação, e teremos todo o gosto em eventualmente responder a algumas questões que queiram fazer e receber alguma informação. Nós temos imensa informação, e se quiserem visitar o Centro Artístico, tem fotos e trabalhos muito bonitos, tudo que alguns amigos e alguns familiares nos deixaram lá de Adriano Correia de Oliveira. Mais alguma, não sei se querem colocar mais alguma
Relativamente à rendição. Sim. Sim, em relação a isso, a única coisa, não há nada de concreto. O que existe, e foi abordado com os herdeiros, digamos, aliás, esta homenagem, o que estamos a fazer já há algum tempo, temos a autorização dos herdeiros, não é? Da Adriana, Isabel e o José, e o apoio deles. Em relação a essa questão de reedição, esse já foi colocado, mas isso naturalmente pode, quer dizer, penso que isso estará nas mãos na decisão dos herdeiros, porque a última gravação que foi lançada em termos de venda comercial, penso que foi da Moviplay, que faliu, penso eu, ou ficou insolvente, penso eu, e por isso eu acho que está do lado deles. Já se pôs essa possibilidade, mas isso, com o trabalho que nós estamos a fazer e a desenvolver, é uma coisa que pode obrigar, e vai obrigar com toda a certeza. Exatamente, sim, claro. Exatamente. Sim, sim. Sim, sim. Até porque não há discos, não há, por exemplo, a última edição, que foi aquela obra completa, são 7 discos, da Moviplay, que foi lançado, penso, em 2001. E nós, o centro, teve dificuldades, teve alguns números e vendeu-os, inclusive, já não tínhamos mais nenhum, foi oferecido por um amigo de Lisboa, que nos ofereceu os últimos discos, e o que existe, penso que até está à venda na Unicep, e nós também temos, que é da editorial Avante, da editorial Avante, penso eu, e é um disco com várias músicas do Adriano, não é obra completa, não é? Mas isso, na realidade, o que eu posso dizer é, isso não está posto de lado completamente, mas isso é um trabalho, é uma coisa que vem mais, uma envergadura, penso, um bocado, e depois custos, não é? Isso, naturalmente. Isso. Exatamente. Isso é capaz de haver, isso. Felizmente, uma das coisas que já agora, não querendo maçar muito, uma das coisas que eu vi só o Adriano uma ou duas vezes de fugida, não foi concretamente, foi no Estado das Antas, num comício qualquer, e vi num outro espetáculo, por isso, o que eu achei de facto, e é muito interessante, e também é motivante para eu, sou de uma geração abaixo, não é? Ele de 80 anos, tem 64, mas o que eu acho de facto foi muito interessante, e eu que tenho acesso à informação toda que vamos recebendo lá no centro e com muitos amigos, ao fim de 40 anos da sua ausência, de facto impressionante os amigos que ainda que têm e que se revêem na sua, como falam dele, como ele tivesse se calhar desaparecido há um ano ou há 2 anos, uma coisa impressionante. Quando se fala do Adriano, eu já assisti a coisas bastante emotivas, de facto, porque, e ao que me dizem as senhoras da idade dela, da geração dele lá em Avintes, quando eu estou no centro, em relação ao Adriano, que as senhoras dizem assim, ele era um homem tão bonito, e eu fugia dos meus pais, diziam às vezes nas festas que ele fazia lá no Teatro Almeida e Sousa, não é? Ele tinha 18, 19 anos, e era interessante, as senhoras, o jardim está a ficar bonito e tal, sabe, eu vou-lhe contar uma história, eu fugia às vezes dos meus pais, porque eles tinham uns lanches porreiros, e ele era um homem tão bonito, nós íamos para lá para as festas académicas, e ele até se vestia de senhora e tal, era um brincalhão, era uma coisa impressionante. E por isso as pessoas contam esses episódios, e o que era o Adriano, aliás está aqui o Franklin, que o recebeu uma vez lá em casa, penso eu, e de facto é motivante, de facto, a questão do trabalho que a gente está a desenvolver, o centro e todos nós, no fundo somos todos nós que estamos a desenvolver este trabalho, porque as pessoas revêem-se, de facto, ao fim de 40 anos e ainda se lembram muito bem do Adriano Correia de Oliveira, muitos amigos. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Mas isso nós, claro,
O centro que está a fazer em relação a isso também, já agora, nós estamos e já gravamos há algum tempo, gravamos, por exemplo, um amigo, eu por acaso não tive a ocasião de o ir buscar, o Arnaldo Trindade, que era o amigo do Orfeu, que lançou o Adriano, o Zé Afonso, o Sérgio Godinho, o José Mário Branco e não sei o quê, e que nós já fizemos esse trabalho, fizemos também ali com o António Jorge, também, que era presidente do Sindicato de Comércio também, e que também trabalhou com o Adriano, e fizemos com a irmã, fizemos com muitos amigos, não é, o Rui Pato, o Manuel Pires da Rocha, fizemos inclusive na Casa da Música, quando eles estavam lá, porque demorou o dia todo, o espetáculo foi apenas 3 horas, e foi muito grande. Apenas entrar. Não, eu estou a dizer apenas e vou dizer porquê. Não me deixaram terminar, estes homens não me deixaram terminar. 3 horas é muito curto, era isso. Aliás, eu queria. Mas para que saibam, nós, aquilo foi 3 horas de facto, mas nós, a partir das 10h30 da manhã, nós, além de estar a comer broa às 10h30 da manhã, que é verdade, eu sou testemunha, tivemos entrevista lá dentro, o trabalho que se desenvolveu lá dentro e a questão que eu estava a dizer que é emocionante. Posso lhe dizer, por exemplo, foi lá a irmã do Manuel Alegre, da Teresa Portugal, com o filho, com o Manuel Portugal, e o senhor Arnaldo Trindade, que tem agora 88 anos, que não conhecia. O António Portugal, o pai do Manuel Portugal, foi quem apresentou o Adriano ao senhor Arnaldo Trindade, isto dito pelo senhor Arnaldo Trindade. E por isso, esse trabalho, aquelas 3 horas, foi muito, até foi pouco, para o trabalho que a gente fez, das 10 da manhã até à 1h30 da manhã, quando eu saí de lá, porque foi um trabalho imenso, mas foi de facto, foi muito motivante e foi interessante. Mas não era por isso que eu pedi para intervir. Há aqui um grande equívoco que tem trazido problemas importantes para as comemorações dos 80 anos de Adriano. É que Adriano, como eu e como muitos de vós, nasceu no Porto e criou-se o mito de que ele teria nascido em Vila Nova de Gaia, em Avintes. Ou, quando muito, que saiu ainda menino de colo para Avintes. Não é verdade. Ele nasceu no Porto, tem uma rua com o seu nome no Porto, que lhe foi atribuída pela Comissão de Toponímia, numa reunião daquelas da Assembleia Municipal, por maioria, claro que não foi por unanimidade, creio que foi no final dos anos 90. 93, concretamente. 93, foi 93, aprovado em 93. No princípio dos anos 90, mais rigorosamente. E que, perante o espanto dos qualquer pessoa comum, é informado pela Câmara que não, Adriano, quando lhe é pedido, digamos, apoio para as comemorações e ver em que medida que a Câmara está disponível para apoiar e para eventualmente propor algum tipo de atividades nesse sentido, foi formalmente, até creio, não é? Que recebemos uma carta a dizer que ele não tinha nascido no Porto. Não, ele falou telefonicamente, foi por telefone, disse que estão a pedir apoio para quê? Mas esse cantor nasceu em Gaia. Pronto, nós temos que informar a Câmara do Porto que ela tem uma rua, fica ali junto a Marcelo Gomes da Costa, exatamente, que tem o nome de Adriano Correia de Oliveira, e não foi um senhor que gostava muito dele que pôs lá a placa, foi a própria Câmara. Não é? Mas, infelizmente, com estas artimanhas e outras do género, tipo, mas agora já é tarde para nós, o orçamento já está feito, etc., a Câmara do Porto esquivou-se até este momento a assumir a sua qualidade de cidade do Adriano Correia de Oliveira. Que, aliás, ele terá ido para Avintes, porque os pais se deslocaram para lá para tomar conta de tal quinta que era dos familiares, e a própria irmã dele, que é 3 ou 4 anos mais nova, sabe que ele teria 6 ou 7 anos, porque ela teria 3, entre os 3 e os 4. Portanto, e depois o Adriano, ainda por cima, quando chegou aos 10 anos, fez a escola primária e depois veio para o liceu todos os dias, porque o liceu mais próximo que havia era o Alexandre de Colano, não é? Portanto, passou todos os dias para Lisboa até aos 17 anos, para o Porto, perdão, até aos 17. É muito do Porto. Portanto, eu acho que era importante dar esta informação, porque criou-se o mito que o Adriano é de Vila Nova de Gaia, que é de Avintes, e, portanto, o Porto, neste caso, a atual direção da cidade, digamos assim, em termos políticos, faz de conta que não é nada com ela. Eu penso que ainda teremos a oportunidade de lhes mostrar que eles estão errados e que têm que ser um bocadinho mais
democráticos e não fazerem de conta que não existe. Mas era mais por isso que eu queria intervir, não era pela questão das 9 ou das 10. Mas Ah, pegando nas palavras aqui do nosso amigo Leitão, eu gostava de dizer o seguinte: aqui há uns anos atrás, eu, devido à minha profissão, era instrutor de condução automóvel e sou da Vintes, e levava os alunos as zonas de exame, aquelas zonas que nós batíamos ali no Porto, as zonas de exame, uma delas era a rua Adriano Coelho Oliveira. Eu levava os alunos e as alunas, isto a propósito da falta de literacia cultural da cidade do Porto, e não só. Levava os alunos e passava lá na rua e depois mandava-os olhar para a placa toponímica e perguntava: sabe quem é, a quem pertence este nome? Sabe quem é Adriano Coelho Oliveira? Os jovens, principalmente os jovens. Não sabia. E eu, como eram da Vinte, a maioria deles eram da Vinte, eu ficava triste porque não conhecia. Portanto, para além da profissão, eu também tinha a função de esclarecer os avintenses de quem era um dos conterrâneos adotivos, um dos conterrâneos deles. Era só o pretexto da falta de conhecimento de quem foi Adriano. Então, se estivessem de acordo, temos agora a ouvir algumas. Depois temos aqui um pequeno lanchinho. Eu quero mostrar um lanche à Adriana Oliveira. Já agora, aproveitando e para sair um bocado daqui, para dar a voz aqui ao nosso amigo João, há uma escola, a Escola Adriano Coelho Oliveira, em Avintes, e em 2019 nós todos os anos há o dia do patrono lá na escola, que é o último dia de aulas antes da Páscoa. Para o próximo ano será 3 ou 4 de Abril. Nós em 2019, o Centro Artístico com a Escola Adriano Coelho Oliveira, nós preparamos uma iniciativa nesse dia do patrono para os alunos. E, entretanto, em relação a isso, o que é que aconteceu? Os alunos da Escola Adriano Coelho Oliveira achavam que o nome da Escola Adriano Coelho Oliveira era de Adriano Coelho Oliveira e o Adriano Coelho Oliveira seria o diretor ou o presidente da escola. Por isso, e a questão, eu ao bocado estava a referir as escolas, da importância que tem, não é? Da importância que tem para passar o testemunho, de facto, daquilo quem foi Adriano, e a Vintes tem que fazer essa parte, a Vintes, e estava a falar no Porto, e muito bem, e de facto a importância que tem em relação à questão dos jovens, e felizmente agora nós já temos à volta de 10 ou 12 escolas que vão receber a exposição e vamos desenvolver no fundo este bate-papo ou esta tertúlia ou estes encontros para falar e temos concretamente no dia 18 de janeiro em Viana do Castelo o Manuel Pires da Rocha, que vai falar sobre as músicas que o Adriano cantava, e também já o fez este ano, também em algumas escolas, para dar a conhecer de facto quem era o Adriano e porque é que ele cantava aquilo e a importância que aquilo tem. Tá? As letras tem o João já agora. Obrigado. Eu vou fazer como fazia quando conheci o Adriano. Eu já não o conhecia em Coimbra. Tá? Eu estive em Coimbra, licenciei-me em Coimbra, estive 5 anos a estudar em Coimbra. O Adriano já tinha saído de Coimbra, já andava para Lisboa. Eu, em Coimbra, não cheguei a conhecer pessoalmente. Embora tivesse assistido a um espetáculo ou outro que ele fez também lá em Coimbra. Onde eu conheci melhor foi já aqui no Porto. Já eu era advogado e eu estava a começar a ser advogado, ainda andava a estagiar, e travei amizade com o Adriano e com os meus colegas de escritório. O Adriano era muito amigo dos meus colegas, do Manel Neto e do Mário Neto, dos Eldados, os irmãos. E nesse conhecimento, muitas vezes íamos à casa do Adriano, ou melhor, dos pais do Adriano, ali em Avintes, e a mãe presenteava-nos lá com chouriços e uns
presunto e vinho e tal, e as bebidas, e passámos assim lá umas boas tardes. E, curiosamente, o Adriano, quando íamos lá, não cantava, nem tocava. Não cantava, por qualquer razão. Teria que se poupar para os espetáculos e para outra vida artística. Lá entre os amigos, quem tinha a honra de cantar e de tocar era eu. Embora, na altura, muito mal e enfim, mas era eu que cantava para o Adriano as músicas do Adriano, que eu já conhecia, as que ele tinha feito até essa altura. Ele depois só fez mais um disco. Depois disso, em 78, em 79. Mas era eu que cantava para o Adriano. Eu conheço a ousadia, não é? Portanto, nessas tiras, já eu próprio cantar para o Adriano, fiquei com essa na cabeça. Que é que não é de perpetuar também agora, depois dele falecer, eu vou perpetuar também a música do Adriano, cantando as cantigas dele. E, efetivamente, já as cantei em os mais diversos lugares, ainda antes de serem iniciadas estas comemorações que aqui promovidas pelo Centro Adriano. Já há 15 ou 20 anos que fazemos homenagens ao Adriano, eu e mais uns amigos aqui do Porto, e não só ao Adriano, também ao Zeca, e às vezes homenageamos o Zeca e o Adriano, outras vezes só o Adriano, só o Zeca, mas quando cantamos o Adriano e homenagear o Adriano, também cantamos cantigas do Zeca. Quando vamos fazer homenagens ao Zeca, cantamos cantigas do Adriano. Então, perpetuando aí a música do Adriano, que é o que restará dele daqui por mais uns anos. Neste momento ainda tem muitos amigos vivos, eu e os meus colegas de escritório, e muita gente que eu conheceu que ainda está vivo, mas daqui a mais uns anitos também lá iremos parar também, ao mesmo local onde ele estará, e nessa altura, efetivamente, só a música dele é que subsistirá, e há de subsistir, de certeza, por muitos e gloriosos anos. Então vamos lá ver. Ele começava os concertos dele a cantar assim também. Esta é a vez primeira que neste auditório canto. Em nome de Deus começo, Padre, Filho, Espírito Santo. Ausência, tenho uma filha que se chama Saudade. Eu sustento a mãe e a filha, ai mãe e filha, bem contra a minha vontade. Boas noites, meus senhores, minhas senhoras, lindas flores, que aqui estáis neste salão, que aqui estáis neste salão. Eu para todos vou cantar e a todos quero saudar do fundo do coração, do fundo do coração. Em te vendo eu vejo a Deus, ai vejo a Deus. Não sei se minto, se não. Trago a Deus dentro do peito, ai no meu peito, e a ti no meu coração. Boas noites,
Meus senhores, minhas senhoras, lindas flores, que aqui estáis neste salão, que aqui estáis neste salão. Eu para todos vou cantar e a todos quero saudar do fundo do coração, do fundo do coração. Parece que era assim, sempre com esta que ele começava as cantorias dele, isto antes do 25 de Abril, porque a PIDE que vigiava os espetáculos onde ele intervinha, se cantasse coisas de outra forma, podia às vezes proibir-lhe os espetáculos. Mas esta, ele começava com esta, era só anjinhos e Nossa Senhora e Jesus Cristo, e portanto não fazia mal a ninguém, não é? Portanto, deixa o resto, podia vir o resto e ia-se embora. Não, parece que era assim o truque que ele também fazia. Bom, e então continuando. Venho da terra assombrada do ventre da minha mãe. Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido por me trazerem aqui, que eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci. Trago boca para comer e olhos para desejar. Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr. Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr. Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder. Minha barca aparelhada solta o pano rumo ao norte. Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada. Não há ventos que não prestem, nem marés que não convenham, nem forças que me molestem, correntes que me detenham. Quero eu e a natureza, que a natureza sou eu, que as forças da natureza nunca ninguém as venceu. Com licença que a barca se fez ao mar. Não há poder que me vença, mesmo morto hei de passar. Não há poder que me vença, mesmo morto hei de passar. Com licença, corro uma estrela polar. Com licença, corro uma estrela polar. Uma também muito conhecida do Adriano, que é o Adriano pegou em muitas cantigas, em cantigas de intervenção, muitas das cantigas dele também são cantigas do folclore português, sobretudo mais uma que vou aqui cantar, e toda a gente conhece. Morte que mataste, lira, mata-me a mim que sou teu. Morte que mataste, lira, mata-me a mim que sou teu. Mata-me com os mesmos ferros com que a lira morreu. Morte que mataste, lira,
que mais sofre sou eu. Vem um pastor lá da serra, à minha porta bateu. Veio trazer-me a notícia que a minha lira morreu. Da terra até à caldeira foi a lira procurada. Do seu traje só foi visto a sua saia bordada. Morte que mataste, lira, mata-me a mim que sou teu. Morte que mataste, lira, o que mais sofre sou eu. Se repararam, a música da Morte que Mataste, Lira, do Adriano, só tem aqui uma estrofe, não faz mais. Embora o cancioneiro popular tem muitos mais, e ainda tem mais do que estes, mas o Adriano só, não sei porquê, também nunca lhe perguntei, e ele também não pôde responder, mas ele só tem efetivamente uma estrofe, não tem esta de cima do seu traje só foi vista a sua saia bordada e tal, e a mesma do pastor lá da serra também não tem esta, tem sempre, ele canta 3 vezes a mesma coisa, para algum objetivo ou não, olha, não sabemos. Pode ser que o Arnaldo Trindade que gravou isto, pode ser que ele um dia nos explique aí também assim numa tertúlia. Está bem? Bom. Encontrei uma preta que estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para analisar, recolhi a lágrima com todo o cuidado, num tubo de ensaio bem esterilizado. Lararara, 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 larara, lararara. Olhei-a de um lado, do outro e de frente, tinha um ar de gota, muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tais. Lará, 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 lará. Ensaiei a frio, experimentei ao lume, de todas as vezes deu-me o que é costume, nem sinais de negro, nem vestígios de ódio, água quase tudo e cloreto de sódio. Tararara, 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 ensaiei a frio, experimentei ao lume, de todas as vezes deu-me o que é costume, nem sinais de negro, nem vestígios de ódio, água quase tudo e cloreto de sódio. Lará, 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 lará. La 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 la. Pronto, porque isto, obrigado, porque isto não é propriamente um espetáculo. Da Casa da Música demorou 3 horas. Eu aqui, em 3 horas, esgotámos-lhe o repertório ao Adriano, porque o Adriano, infelizmente, o repertório dele não é assim muito extenso, porque aos 40 anos morreu, deixou de produzir. E, portanto, se ele ainda fosse vivo hoje, que podia ser, e continuando a gravar, não é? O que ele não teria feito em mais estes 20 anos.
não é? 40, mais 40, mais 40. 40 anos. Podia deixar outros, um espólio idêntico ao que ele fez até ali. Ou mais. Porque ele, digamos, com 20 anos cantou, 20 anos, fez 95 ou 90 e tal músicas. Quase 100. Portanto, se tivesse durado mais 40, podia ser. E às 300, podia ir às 300, não é? Bom, então, para irmos depois ali ao lanchinho que espera por nós, eu acho que devíamos então aqui cantar aquela que toda a gente conhece em Portugal, mesmo os miúdos, conhecem, mas não sabem que é do Adriano. Esse é que é o grande problema. Que deixaram no esquecimento, muita gente deixou no esquecimento, principalmente os mídias, as televisões e as rádios, deixaram no esquecimento e as pessoas não sabem quem é o Adriano. Mas conhecem esta música que quase toda a gente conhece, que é universal, não é? Então vamos lá cantar esta, para nos despedirmos aqui por esta tarde, para irmos ao lanchinho e ainda irmos a ver depois um bocadinho do futebol que vai dar por Marrocos, que nos deu cabo do pelo, a ver como é que se ampara com a Espanha, com a França, aliás. Então vamos lá. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, e o vento nada me diz, e o vento cala a desgraça, e o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempos de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não.